1 João capítulo 1, a gente vai ler o capítulo 1 todo, que são apenas 10 versículos, depois nós vamos orar mais uma vez. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós e nós a vimos. Damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante da sua palavra pura, purificada 7 vezes, ou seja, sem nenhum defeito e mais preciosa do que todo o ouro deste mundo. Viva, mais viva do que qualquer um de nós. E na verdade é a fonte da nossa vida. Pedimos que o Seu Espírito a use neste momento, que o Senhor transforme os nossos corações, nossa mentalidade, para pensarmos, ó Deus, o que significa a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros. E que o Senhor frutifique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Comunhão cristã. Comunhão cristã não pode ser apenas nós nos juntarmos, porque qualquer grupo, de qualquer ajuntamento, de qualquer tipo de pessoa, então seria uma comunhão cristã, né? É necessário que a comunhão que nós temos. E aí, vocês viram que 1 João ele repete bastante a palavra comunhão, né? Nossa comunhão com Deus, nossa comunhão uns com os outros, está focando nesse quesito de comunhão. E João está trazendo para nós que a nossa comunhão espiritual cristã, ela tem distintivos que nos separam, por exemplo, de uma comunhão com a nossa família de sangue, comunhão com a pessoa do trabalho, com as pessoas da escola, com as pessoas do clube. Nós temos um certo tipo de comunhão fora da igreja, nós juntamos-nos com outros tipos de pessoas, mas o ajuntamento cristão é a comunidade daqueles que têm fé em Jesus como Messias e Senhor. Ela tem que ter distintivos, que sem isso não há comunhão, ok? Então nós vamos ver aqui em 1 João capítulo 1 que sem o que João coloca para nós do que é comunhão cristã, nós vamos nos ajuntar para fazer o que quer que seja, até mesmo para culto, e não vai ser comunhão cristã de nenhuma forma. Vai ser apenas mais um ajuntamento qualquer, sem nenhum benefício espiritual que qualifica a comunhão cristã. Certo? Então, comunhão cristã não tem a ver essencialmente, por exemplo, com lugar. Ainda que é necessário lugar para que tenha comunhão, o lugar que nós nos reunimos é independente. A gente está aqui hoje numa chácara, falei antes do louvor que nós somos igreja aqui nessa chácara. Quando a gente se reúne, quando os cristãos se reúnem, ali é igreja. Pode ser no salão, nós temos na história igrejas se reunindo em cavernas, catacumbas, nos lugares mais sórdidos, em meio de floresta, de madrugada. Então não tem a ver com lugar. Qualquer lugar que a gente venha se reunir, é possível ter comunhão cristã ou não ter. Você pode se reunir na construção eclesiástica mais bela do mundo e ter zero comunhão cristã ali naquele lugar. E comunhão cristã não tem a ver também com programações e atividades. Ainda que programações e atividades sejam coisas boas e legítimas, e a gente precisa fazer isso, como a gente fez aqui
uma programação diferente para a nossa igreja. Não tem a ver com isso. Ok? Então, ou seja, nós podemos fazer 1 milhão de programações, 1 milhão de atividades e não termos comunhão cristã, né? Existem várias igrejas que têm evangélica no nome, que de evangélica não tem nada, que faz as programações todo santo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, e não tem comunhão cristã. Ok? Então, o que é então que o nosso juntamento, quer seja no lugar que for, com uma programação diferente ou não, com atividades ou não, o que caracteriza então o nosso ajuntamento como a palavra grega é koinonia, essa comunhão, o que nos dá essa coisa em comum, essa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. É isso que a gente vai ver hoje em 1 João. Tá? Para ilustrar e para guiar a nossa reflexão aqui em 1 João, tem um pastor do século XVII chamado Henry Scougal. Quem já ouviu falar do Henry Scougal? A nossa mandiva, poucos irmãos. Gente, Henry Scougal, ele viveu entre 1650 e 1678. Ou seja, quantos anos ele viveu? 50, 78? 28 anos. E morreu muito novo na fé. Só que ele era filho de pastor, ele era um homem muito inteligente, muito devoto. O hobby dele de criança era ler e orar e meditar nas escrituras. Ele saía sozinho ali, então em vez de ir ali no parquinho, ele estava ali em comunhão com Deus. Era um homem de Deus já desde cedo, guiado nos caminhos do Senhor. Fez seminário, fez teologia, era genial. Já com 20 e pouquinhos anos ele já era professor de teologia, de filosofia, sabia hebraico, latim e várias línguas indianas também. Um homem de primeira grandeza que Deus usou, tá? E morreu muito jovem de tuberculose. Era muito comum na época morrer de tuberculose. 28 anos. Eu li ele quando eu tinha 20 anos. Hoje, quando eu vou reler ele, eu falo, nossa, eu estou mais velho do que o Henry Scougal, né? E ele escreveu um livro muito importante que chama assim, ó, A Vida de Deus na Alma do Homem, tá? E esse livro é sobre conversão. Ele vai mostrar nesse livro que a fé cristã, a vida cristã não é mera externalidade, externalismo. Não é você vestir certos tipos de roupa. Não, é a própria vida de Deus entrando e habitando dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Nada mais, nada menos do que isso é a vida cristã. É quando você ressuscita espiritualmente, é um novo nascimento. Ele vai mostrar como que a gente distingue isso, como é que a gente sabe que todo mundo aqui teve experiências de conversões diferentes, mas o ponto é que a nossa conversão não é apenas uma mudança externa, mas é uma mudança de coração. Aquilo que a gente odiava, a gente passa a amar Deus, a igreja, a palavra de Deus, e aquilo que a gente amava, pecado, a gente passa a odiar. A gente ainda vai pecar, infelizmente, mas a gente odeia o nosso próprio pecado e as manifestações de pecado, onde quer que eles apareçam, tá? Então, a vida de Deus na alma do homem é uma frase maravilhosa que descreve o que é ser cristão. É você ser vivificado pela própria vida de Deus. Então tem um quê na vida cristã de diferente. É uma vida espiritual, eterna, real, transformadora, que Cristo, através do seu Espírito, nos dá e nos concede por ter morrido por nós e estado por nós. Tá? Esse livro, gente, ele é tão importante que um século depois, no século XVIII, George Whitefield, que é um dos maiores pregadores da história, pregou para milhões e milhões de pessoas. Deus usou ele para trazer um avivamento para o mundo, junto com outros homens. Ele leu esse livro e foi esse livro que transformou a vida dele. Ele estava vivendo uma vida cristã toda baseada apenas em regrinhas, em fazer isso, não fazer aquilo. E aí, quando ele lê esse livrinho desse jovem de 20 e poucos anos do século passado dele, Deus usa esse livrinho para transformar a vida do Whitefield e incendiar o mundo do século XVIII de forma positiva. Tá? Então esse livro é muito importante, mas faltou um segundo volume que talvez não deu tempo do Henry Scougal escrever, porque a vida cristã não é apenas a vida de Deus na alma do homem. É isso, mas não é apenas isso. Porque se for apenas isso, a gente cai no quê? Individualismo. Deus habita em mim, estou salvo, cada um se salva, cada um é responsável pela sua própria salvação e pronto, acabou. Quem já ouviu algum evangélico falar isso aí? Cada um é responsável pela própria salvação. Isso é uma mentira. Tá? Isso é individualismo entrando na igreja. Ok? Qual que seria o segundo volume que eu quero propor para o livro do Scougal?
a vida de Deus na alma da igreja. Porque quando Deus vivifica um indivíduo, no mesmo ato, ele incorpora esse indivíduo num corpo, numa família, numa comunidade cristã. Ok? Então a vida cristã é a vida de Deus habitando dentro de nós, mas é também a vida de Deus habitando entre nós na igreja. Tudo bem? E aí esse tema, a vida de Deus na alma da igreja, vai ajudar a gente a pensar 1 João capítulo 1 aqui, do restante da nossa meditação aqui. Volte lá 1 João capítulo 1. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a vida de Deus em nós, no cristão, ela precisa ser pessoalmente experimentada, que é o livro do Scougal. Olha só 1 João capítulo 1, verso 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos e damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Então o que João está falando aqui é que o verbo da vida, que é o próprio Jesus, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas lá de Gênesis, que ele escreveu lá no Evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É esse verbo da vida que Deus falou, haja luz e houve luz. Essa palavra de Deus, ela se tornou carne, ela se tornou algo concreto, algo que está dentro da nossa realidade, não só dentro da nossa realidade, mas se tornou como um de nós. Ele se tornou um ser humano. E João está falando, olha, eu só estou testemunhando para vocês a respeito do verbo da vida porque eu tive comunhão com ele. Né? Eu vi Jesus com os meus olhos, eu ouvi Jesus falar com os meus ouvidos e eu toquei no corpo humano real, concreto de Jesus, pessoalmente. É por isso que eu sou uma testemunha ocular do verbo da vida. A fé cristã não é uma filosofia, né? Não é uma coisa abstrata, não, é um ser humano, Jesus de carne e osso, que João, que está escrevendo aqui, tinha comunhão com ele. Mas não somente João tinha comunhão com ele, como seu seguidor, ele não era como a multidão, ele era um dos 12 apóstolos. Então ele era do grupo mais fechado que Jesus, o verbo da vida, escolheu para ser o seu delegado. Os apóstolos são delegados de Cristo, onde o que é que eles falam, eles estão ali representando Cristo de forma autoritativa para nós. Tá? Não somente isso, João, ele era parte do grupo dos 3 homens mais próximos de Jesus. Que era João, quem mais? Pedro e Tiago. Né? Então os 3 melhores amigos de Jesus ali, toda vez que Jesus ia fazer algo extraordinário, ele chamava só os 3, Pedro, Tiago e João. Ah, vai recitar uma mocinha que morreu? Pedro, Tiago e João, vem comigo, os outros fiquem fora, eles veem a menina ressuscitar. Ah, vai subir no monte, vou me encontrar com Moisés e Elias. Jesus pensando, quem que eu vou chamar? Pedro, Tiago e João. Então sempre no grupo mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então João era um das três homens mais próximos de Jesus, de todos. Tá? E ainda que Pedro foi escolhido para ser uma espécie dos líderes dos apóstolos, João, eu entendo que era dos 3 o mais próximo de Jesus. Por quê? O que João faz na última ceia? Ele é o único que reclina a sua cabeça assim nos ombros de Jesus, mostrando que ele era o mais íntimo, o amigo mais próximo de Jesus ali. Quando ele fala, as minhas mãos apalparam o verbo da vida, eu toquei nele. E eu fui o único que reclinei. E na crucificação, o único apóstolo que fica com Maria ali é o próprio João. Os outros todos fogem. Né? Então a gente está falando aqui do homem mais próximo de Jesus de todos os tempos. Ok? Ou seja, a vida de Jesus que ele estava testemunhando era algo... Não tinha ninguém mais próximo, com mais contato do que o apóstolo João. Tá? Como que isso se aplica a nós? Nenhum de nós aqui é um apóstolo, muito menos alguém como João. Nenhum de nós viu Jesus, nenhum de nós tocou em Jesus fisicamente. Mas João, ele quer que cada um de nós tenha essa experiência pessoal do verbo da vida. Por quê? Lá no Evangelho de João, o ponto alto do Evangelho, ou seja, o clímax do Evangelho de João, é João capítulo 20,
versículo 28. Né? Antes disso, ele aparece ressuscitado para os apóstolos. Quem que não estava? Alguém lembra? Pedro e quem mais? Tomé. Tomé não estava. Né? E aí Jesus, a porta estava trancada da casa que eles estavam. Jesus meio que aparece no meio deles. Né? Então o corpo de Jesus, ainda que é físico, ele passou pela porta trancada, sem abri-la. Ok? E falou: Tomé, aqui ó, você pode tocar nas minhas mãos e no meu lado. Ok? Vamos ler esse texto? Vamos lá em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse para Tomé: coloca aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: por que me vistes creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Tá? Essa frase do verso 29, está todo mundo com uma interrogação: por que me vistes creste? Sim. Quando a gente coloca essa frase na interrogativa, ela soa muito negativa para Tomé. Tomé, você só está crendo porque você me viu. Né? Você precisa crer sem ver. Só que, gente, no grego não tem ponto de interrogação, isso aqui é uma interpretação. Tá? E não é a melhor leitura aqui do texto. Tá? Se a gente tirar o ponto de interrogação e colocar um ponto final, por exemplo, um ponto de exclamação, Jesus estaria apenas afirmando: porque me vistes, creste. Por quê? Tomé, ele tinha que duvidar da ressurreição de Jesus. Porque ele era um judeu, ele era alguém com uma mentalidade histórica e concreta, ele precisava ver. E ele não estava errado nisso, porque a gente está falando do evento mais importante da história. O evento mais importante da história não pode ser um mito, um folclorezinho. O Pedro ali viu, eu vou acreditar nele agora. Não, ele precisava ver. Ele precisava ser testemunho ocular da ressurreição. Tá? Então quando Tomé fala: eu só vou crer se eu ver, ele não está errado. Ele está certo. Porque se estão falando de uma coisa extraordinária, um homem levantou dos mortos, e isso era para acontecer só no final dos tempos. Né? Então Jesus ele se aproxima e ele confirma. Ele fala assim: Tomé, eu vou colocar minhas mãos para trás, você tem que acreditar, se vira, sem ver, sou eu mesmo. Não, ele falou: você pode encostar aqui, sou eu mesmo, a evidência está aqui. E aí Jesus falaria assim: porque você me viu, você creu, mas o que vir daqui, o povo que vai vir daqui para frente, não vai ver, mas vai crer. E eles são mais bem-aventurados. E aí o ponto alto do Evangelho de João é João 20, 28. A confissão de Tomé. Tomé, ele não precisa tocar, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Tá? Por que é o clímax do Evangelho de João? Porque João começa falando: o verbo era Deus. Ok? Agora na boca de um dos apóstolos, ele adora o verbo ressuscitado, diz Senhor meu e Deus meu. Então Tomé é uma figura positiva aqui no final do Evangelho de João, que na boca dele é que João coloca o clímax do seu Evangelho, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou. A nossa resposta é Senhor meu e Deus meu, que vem lá dos Salmos. A gente adora Jesus como nosso Senhor e o nosso Deus. Tá? Só que mesmo assim Jesus fala: olha, eu estou diante de você aqui, Tomé, e você é abençoado por isso. Você é uma testemunha ocular, você é um apóstolo, mas bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, na mente de João, que está escrevendo isso aqui, e que Jesus está falando, existe uma experiência pessoal do verbo da vida que é melhor do que ver, tocar e ouvir Jesus em loco, em carne. Que é quando o Espírito faz com que a gente veja a glória de Cristo pelos olhos da fé. Mas existe uma alegria, uma bem-aventurança maior em nós do que no próprio apóstolo João. Então cada um de nós tem tanta comunhão com Jesus como o apóstolo João, porque nós não vimos e cremos, e o Espírito Santo faz com que a gente veja espiritualmente
sem nenhuma manifestação externa, mas com os olhos da fé a gente vê a glória de Cristo e fala, Senhor meu e Deus meu. Então o ponto de que João está falando é, ok, João é privilegiado, ele tocou, ouviu e viu Jesus, mas na cabeça de João, que escreveu o Evangelho, ele quer chamar os seus leitores também a participar disso pela fé. Ok? Então a primeira coisa que a gente coloca aqui para nós é a vida de Deus na nossa alma precisa ser pessoalmente experimentada. Não pode ser de segunda mão. Eu não posso basear minha experiência na experiência do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pastor, qualquer que seja. É eu e Deus. Deus vem habitar em mim e com os olhos da fé eu vejo, ouço, encosto em Jesus. Ou seja, tenho experiência pessoal com Ele. Bem? Segunda coisa, vamos lá, 1 João capítulo 1 de novo. Então, se a primeira coisa é que a vida de Deus, nossa alma, precisa ser pessoalmente experimentada, a segunda coisa é que essa vida em nós, ela precisa ser compartilhada, relacionalmente compartilhada. Verso 2 e 3. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nossa manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Tá? Então João está falando assim, não, eu recebi essa revelação pessoal de Jesus, mas ela ficaria incompleta, parcial, se eu não compartilhasse isso com os outros. Tá? Aquilo que nós vimos, nós compartilhamos com vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco, os apóstolos, e nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e aí está implícito através do Espírito. Tá? Então a vida de Deus ela precisa ser pessoalmente experimentada e relacionalmente compartilhada. Então não tem como alguém experimentar o choque transformador da vida de Deus no coração e não querer compartilhar dessa vida para os outros. Tá? E aí João fala assim, olha, eu estou escrevendo isso para vocês para que a nossa alegria seja completa. Olha só o que eu estou falando, a nossa alegria seja completa. Então, na cabeça de João, funciona da seguinte forma, e é a verdadeira forma, né? Se eu não compartilhar aquilo que eu recebi, eu não vou ter uma alegria completa. Isso não funciona na nossa cabeça ocidental, individualista, pós-moderna. Porque se eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho através do Espírito, não preciso de mais nada. Pronto, estou pleno. João está falando, não, se eu não compartilhar com o meu próximo, com os outros, com a igreja, a minha alegria não vai ficar completa. Ela vai ficar pela metade. Então eu estou falando assim, eu estou compartilhando isso com vocês para que a nossa alegria seja completa, para que vocês tenham comunhão conosco e nós tenhamos comunhão com vocês e todos nós comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então a vida de Deus na nossa alma precisa ser sempre pessoalmente experimentada, relacionalmente compartilhada uns com os outros, tá? E aí aquela coisa de eu vou fazer algo de forma completamente desinteressada, ou seja, para não ter nada em troca, isso não faz muito sentido na lógica bíblica não. Por quê? Eu estou compartilhando a vida de Jesus para o meu próximo, tendo em mente que eu vou receber algo em troca. Por que eu vou receber, o que eu vou receber algo em troca? Alegria completa. Olha só. E na verdade, quando eu faço isso, eu compartilho de Deus, pensando que eu também vou ser beneficiado com alegria, isso não é egoísmo. Na verdade, o Piper vai falar que isso é o poder que quebra o egoísmo. Por que é o poder que quebra o egoísmo? Porque eu não estou focando em mim, eu estou focando na alegria que Deus vai compartilhar comigo e com os outros que eu estou compartilhando o Evangelho. Então, a mente cristã deve funcionar da seguinte forma. Eu vou compartilhar, eu amo o meu próximo. O que significa amar o próximo? Eu quero que aquele meu próximo tenha uma alegria completa em Jesus, que a vida de Deus caia no coração dele. Quando isso acontece,
eu recebo essa mesma alegria. Minha alegria ela aumenta e é completada. Então eu recebo algo em troca. Mas é algo em troca que quebra o egoísmo e o orgulho, porque eu vou compartilhar mais para que a minha alegria aumente cada vez mais. E para que essa alegria seja compartilhada com todos os outros. Amém? Então, em primeiro lugar, a vida de Deus ela precisa ser pessoalmente experimentada e relacionalmente compartilhada. Agora, o foco de João aqui, que ele vai gastar mais tempo, é qual que é o propósito da comunhão cristã. E é nesse propósito que ele vai dar o distintivo, além do que a gente vai ter agora, da nossa comunhão. Tá? O que precisa ser gerado no nosso ajuntamento para que seja comunhão cristã? Qual que é o propósito? Qual que é o alvo? Qual que é o fruto disso? São duas coisas. Okay? Primeiro, verso 4 de novo. 1 João 4, estão todos aí? Diz assim: essas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o primeiro propósito da vida de Deus em nós ser experimentada e compartilhada é que ela vai gerar alegria. Essa é a primeira coisa. Alegria. Tá? Gente, alegria, a gente viu no fruto do Espírito lá de quarta-feira, é uma coisa muito difícil de ser definida, mas a gente não precisa no primeiro momento de uma definição teórica perfeita para a gente entender o que é alegria, porque todo mundo aqui sabe o que é alegria. Como que a gente sabe? A gente experimenta alegria, não é? A gente vive alegria, a gente sabe o que é alegria, né? Então, quando a gente se ajunta, ainda que possa haver tristeza, possa haver choro. Ontem eu compartilhei a história do pastor que perdeu a sua filha lá em Limeira domingo passado. Todo mundo ficou triste com isso, mas mesmo em meio à tristeza, a alegria está presente. Ok? Então a alegria, e olha só, vamos tentar pensar como os judeus, porque a Bíblia ela foi escrita por judeus, com exceção de Lucas, mas Antigo e Novo Testamento foi escrito por todo o povo de Deus, Israel. No Antigo Testamento os apóstolos todos eram judeus, tá? A mentalidade hebraica, ela é, igual eu estou falando para vocês, ela é concreta e histórica, tá? Ela não é primordialmente abstrata como é o pensamento grego, tá? Eu até ouvi esses dias que se o Messias viesse dos gregos, ele seria um filósofo, ok? Se o Messias viesse dos romanos, ele seria um estadista, um imperador. Agora, como é que o Messias veio? Como um carpinteiro, ok? Judeu, alguém que faz coisas práticas ali, tá? Como que o judeu pensa até os dias de hoje, o que é alegria? Alegria é uma coisa muito concreta, muito prática, tá? Como que os judeus comemoram o Shabbat deles até hoje? Começa sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, eles param de trabalhar, voltam para suas casas, dá 2 horas ali e vai até o meio-dia do sábado. Depois do meio-dia do sábado, alguns podem até trabalhar se eles quiserem, tá? Mas reúne toda a família para participar do Shabbat, tá? E aí, comida boa, comida da melhor que tem e vinho, muito vinho, tá? Quando o corpo começa a ficar um pouco mais solto, ele fala assim, agora nós temos a alegria do Senhor. Por quê? É uma coisa muito experimentada. Agora o meu corpo está experimentando relaxamento. Agora eu estou descansado. Ok? Agora eu estou alegre. Não estou falando para a gente encher a cara, obviamente. Mas eu estou falando que a nossa alegria é real. Ela é concreta. Precisa ter alegria no nosso meio. E de fato tem. Né? Todas as nossas brincadeiras, as nossas gargalhadas, isso faz parte desse combo da alegria que é o que Deus nos dá. Claro que a alegria espiritual ela vai além que a nossa satisfação em Deus, mas a satisfação em Deus ela se mostra com essa alegria que nós temos uns com os outros. Amém? Então esse é o primeiro propósito, alegria. Segundo propósito, santidade. Vamos continuar lendo o texto aí. Versos 5 até o 10. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos, olha a palavra aqui, comunhão. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o segundo propósito da comunhão cristã, ela é santidade. A comunhão cristã, ela deve gerar santidade. Se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós não temos comunhão com Deus. Tá? Mas se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então, o propósito da nossa comunhão é essa luminosidade que mostra os nossos pecados, mas que ao mesmo tempo nós faz com que a gente abandone a eles e faz com que a gente não se engane a nós mesmos. É no nosso ajuntamento que a santidade e a comunhão acontece de forma maximizada, como um clímax, ok? Então, tem como ter alegria e santidade fora da comunhão cristã? Não tem como. Pode ter paródias, pode ter imitações fraudulentas de uma felicidade carnal e uma santidade legalista, mas não tem o que João está colocando para nós aqui, tá? Então, a comunhão cristã, ela deve gerar alegria e ela deve gerar santidade, tá? E as duas coisas, elas não são assim, ou uma ou outra. Não tem como ter santidade sem ter alegria, e não tem como ter alegria sem ter santidade, porque o pecado é aquilo que mata nossa alegria e mata nossa satisfação em Deus, tá? Então a cara da santidade é uma cara alegre, não é um fariseu ranzinza, ok? A cara da santidade é um povo comendo junto e dando risada e compartilhando a vida de Cristo uns com os outros, tá? Então aqui na nossa chácara, aqui na nossa comunhão aqui, nós temos alegria, nós estarmos juntos, e nós paramos aqui para nós termos a santidade que a palavra de Deus nos proporciona, tá? Então todas as vezes que a gente tem comunhão cristã, alegria e santidade. Quando você ora uns pelos outros, compartilha um texto bíblico, confessa pecado, qualquer meio de graça que se use, ali é comunhão cristã, senão não tem comunhão cristã. Fui lá na casa do irmão da igreja, a gente assistiu um filme ali juntos, e eu fui embora, e foi só isso. Teve uma comunhão humana, mas não teve comunhão espiritual cristã. Ok? Ok, vou na casa do irmão, vou assistir um filme. Depois do filme, vamos pensar sobre o filme, vamos ver como que esse filme aponta para a Bíblia, de forma negativa ou positiva. Ok, comunhão cristã teve ali. Teve alegria de estar junto e santidade de ter um momento ali espiritual compartilhado. Amém? Então, santidade e alegria são os propósitos da vida cristã, tá? O que um desigrejado quer? Eu falo desigrejado porque é um movimento recente que cresce, né? O desigrejado é alguém que quer ficar com seus pecados, ok? E portanto não vai para a igreja. Só que o João falou, se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Então ele se engana e começa a formar uma teoria de que ele é a igreja, de que ele não precisa da igreja, de que toda igreja é corrupta, toda igreja não presta, só ele que é a última bolacha do pacote de Deus e nenhuma igreja é digna dele, né? Aí ele se tranca. Só que essa teoria aqui que ele inventou é apenas para ele disfarçar e maquiar um problema do coração dele, que é o quê? Eu quero ficar nos meus pecados. Porque, gente, não tem como permanecer nos nossos pecados, todos nós, quando a gente se junta. Porque quando a gente se junta, a gente confessa nossos pecados, a luz da palavra de Deus nos expõe, nos quebra, nos humilha, e Deus vai trabalhando devagarzinho nos nossos corações para nos purificar. Então a gente vem para a luz, né? Com a graça de Deus, nós que amamos as trevas por natureza, a graça de Deus vem, nos quebra, ilumina nosso coração e traz a gente para a luz. A luz ela é incômoda, mas é ela que vai gerar alegria de ver a gente abandonando nosso pecado e juntar uns com os outros em confissão. Então, dizer que não tem pecado, ok, se você não tem pecado, você não precisa vir aqui não, você pode ficar na sua casa sozinho. Mas isso é o quê? É enganar a si mesmo, é dizer que Deus é mentiroso, porque é Deus que fala que você e eu somos pecadores,
e a verdade não está em nós. Então é quando a gente vem para a luz do ajuntamento dos pecadores que creem em Jesus, que a gente tem a alegria de ter o nosso pecado abandonado, a alegria de estarmos juntos e a santidade que flui disso. Amém? Que isso seja uma verdade na nossa igreja, crescente cada vez mais. Vamos orar? Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos que somos pecadores e não precisamos nem confessar a Deus de tantos pecados que cada um de nós carrega, mas que o Senhor nos traga para a luz sempre, a luz da Sua palavra, a luz da nossa comunhão cristã. Gere em nossos corações a alegria que vem primeiramente da Sua vida vir habitar em nós, que é o Seu Filho Jesus através do Seu Espírito. A alegria de nós compartilharmos dessa vida com os outros e de estarmos juntos em um mesmo corpo e uma mesma família. Gera em nós santidade real, genuína, que é conformidade ao Seu Filho Jesus. É sermos mais amorosos, mais alegres, pacíficos, benignos, autodominantes, com domínio próprio, pacientes, esperançosos no Senhor, humildes e famintos e sedentos pela justiça, reconciliadores e aqueles que se alegram mesmo em meio ao sofrimento. Nós sejamos sal dessa terra insípida e luz deste mundo em trevas. E essa luz não vem de nós mesmos, mas do Senhor, como o orvalho que desce nos montes de Hermon e desce para o monte Sião. O Senhor venha nos abençoar com a sua face. O Senhor nos abençoe, ó Deus, com a sua luz. E que o teu amor, ó Pai, a sua graça, ó Filho, e a sua comunhão alegre e santa, ó Deus Espírito, seja com todos nós. Todos digam amém.